Está no ar, Doutor São Paulo. Alô, iguais, eis-me aqui. Para depois do jogo. Toluca 3, São Paulo 5. O jogo foi 3-1 pro Toluca, mas era um jogo de dois tempos iguais, de dois tempos de 90 minutos. E o São Paulo fez 4-0 no Templo Sagrado do Morumbi na quarta-feira passada. Então tudo pro São Paulo era alegria. O São Paulo jogava por um gol, lá no México, na altitude de 2.600 metros, mas jogava por um golzinho só, porque se o São Paulo fizesse um gol, com os 4 que tinha aqui, fazia 6. Gol na casa do adversário vale 2. Então o São Paulo fazia 5-0 lá no Toluca, e o Toluca precisava fazer 6 para ganhar o jogo. Então o São Paulo jogava por um golzinho só. Como perdeu por 3-1 e fez o golzinho, placar final desses 180 minutos de São Paulo e Toluca, que nos dão a passagem para as quartas de final da Copa Libertadores da América, foi São Paulo 5, Toluca 3. Aliás, é melhor pensar assim, né, iguais? Porque realmente o jogo não foi animador. Eu não gostei. O doutor São Paulo não gostou. Eu tava vendo no meu telão, eu tava vendo ao lado de muitos iguais, e quando percebi que El Patón Balsa iria colocar Paulo Henrique Ganso no banco, eu estranhei demais. Porque é uma tática covarde, é uma tática de time pequeno. O Toluca fez a mesma coisa com o São Paulo aqui no Templo do Morumbi. Veio desfalcado, eu não sei se poupou, se não poupou, porque tinha um jogo muito importante lá pelo campeonato mexicano, no domingo seguinte, que aliás perdeu, e deu no que deu. Veio desfalcado jogando com 11 atrás. Perdeu de 4-0 do São Paulo. Então quando eu vi que Paulo Henrique e Ganso estavam no banco, eu logo imaginei, El Patón Balsa vai fazer a mesma tática que adotou quando o São Paulo jogou lá na Bolívia, na Guerra das Alturas contra The Strongest. E não deu outra. O São Paulo entrou em campo com 11 atrás. O São Paulo entrou atrás da linha da bola para jogar no famoso 4-5-1. Mas num 4-5-1 que era quase um 4-6, né? O goleiro mais 4 na frente da zaga, mais 3 volantes, um meia, né? E o Caleri jogando atrás também. Então o São Paulo adotou uma tática suicida contra o Toluca do México. E eu pensei que tudo isso ia ser levado a perder. Quando eu vi o time entrar todo atrás, o Toluca em cima, né? O São Paulo jogou ali uns 4, 5, 10 minutos, vai. O São Paulo jogou 10 minutos, tentando marcar pressão e tal, e depois se encolheu todo, achando que o Toluca não ia chegar jamais. Mas aí o Toluca começou a pressionar. E o Toluca fez 1-0, né? Com aquele Uribe aos 17 minutos. 17 minutos é o primeiro quarto de hora do jogo praticamente. Fazer gol aos 17 minutos do primeiro tempo, dá uma perspectiva para quem pretende golear, que só vendo. O São Paulo entrou com o Denis que voltava, Bruno, Maicon, Rodrigo Caio e Mena, Hudson, Thiago Mendes, Kelvin, Wesley e Michel Bastos, com o Caleri na frente. Mas o São Paulo mostrou que sentiu altitude de novo. O Bruno sentiu altitude. O Bruno já tinha sentido lá, na Bolívia. Nossa, saiu do campo com um balão de gás, né? Saiu de campo ali amparado. E no jogo dessa quarta-feira, o Bruno mostrou que sentiu de novo. Tudo do Toluca acontecia pelos lados, e principalmente pelo lado do Bruno. O Bruno ia, não voltava, o Bruno não marcava, o Bruno errava os passes. E no miolo da zaga, Rodrigo Caio fazia uma péssima partida. Rodrigo Caio não estava bem no jogo, não. Se antecipava, entregava mal a bola, se antecipava mal. E pelo lado esquerdo, o Mena com seu jogo burocrático e levando bola nas costas também. Mas o perigo mesmo era pelo lado esquerdo. O São Paulo jogava com uma marcação cerrada ali com Hudson, Thiago Mendes e Wesley. Os três cercando na frente da zaga. Kelvin tentando amparar as descidas do lateral esquerdo. Michel Bastos
tentando amparar as descidas do lateral direito. E o Caleri jogava quase que no centro do campo também. Então o São Paulo ficou acuado, jogou acuado o primeiro tempo todo. Tomou esse gol aos 17 e eu pensei, repito aqui, olha, se fizer o segundo gol no primeiro tempo, o Toluca pode perfeitamente igualar a vantagem do São Paulo e fazer 4. 2 vira, 4 acaba. Foi como o São Paulo fez quando jogou aqui no Templo do Morumbi. Começou com 2-0 no primeiro tempo, fez 4 no segundo. Então, foi realmente uma briga de foice no escuro. Eu temi pela sorte do São Paulo. São Paulo todo atrás, o Toluca todo na frente, o Denis mais uma vez inspirando total insegurança à defesa, saindo mal do gol, reclamando toda hora do miolo da zaga, não se entendia com o miolo da zaga. O Denis precisa treinar melhor, hein, Paton? Precisa treinar melhor o Denis. Quando ele sai do gol, tem sempre ali os 2 zagueiros de área, Maicon e Rodrigo Caio. É preciso gritar deixa, é preciso saber quando é que o goleiro vai sair. Porque às vezes o zagueiro deixa pro goleiro, o goleiro deixa pro zagueiro, e o São Paulo tem tomado gols assim. Então, outra vez, o Denis estava inseguro. Repito, o Rodrigo Caio não fazia uma boa partida. O Hudson tentando de toda forma marcar, conter as investidas do adversário, mas o negócio era pelos lados. Eles desciam pelos lados, abriram a contagem aos 17, numa bobeira geral da zaga do São Paulo. Foi um negócio impressionante. Houve uma falta lá e o Bruno ficou reclamando. O sujeito bateu a falta, o atleta do mexicano bateu a falta pro outro, o outro entrou nas costas do Mena. E o Mena reclamando com o juiz e a defesa toda olhando pro outro lado. Ora, o homem cruzou, aquele que entrava fez o gol de cabeça. Muitos disseram que estava impedido. Eu estava vendo o jogo pela Fox Sports, mais uma vez com uma transmissão fantástica, né? E vi lá, né, o comentarista de arbitragem dizer que tava uma cabeça, um fio de cabelo impedido, um pouquinho na frente e tal. Mas não importa. Uma falha grotesca, uma bobeira geral. A cobrança de falta com todo mundo olhando para o outro lado, todo mundo pensando na morte da Bezerra. E o meu time mexicano fez 1-0. E o São Paulo aguentou a pressão. Por pouco não toma o segundo gol. No segundo tempo, o São Paulo atirou-se um pouco à frente e o Michel Bastos fez aquele gol logo aos 5. Então o São Paulo ficou salvo. Porque depois daquele gol do São Paulo, aí vão fazer 6. Vão fazer 6 para ganhar, 5 para levar para os pênaltis. Mas mesmo assim, o massacre continuou. O São Paulo recuou inteiro, as substituições não serviram para nada. O Caramelo entrou no lugar do Kelvin, que estava exausto de tanto marcar o lateral. Caramelo melhorou um pouco ali o lado direito, porque o Bruno também não podia mais jogar. Ficaram Bruno e Caramelo, os dois, para marcar o lado direito, pelo setor do flanco esquerdo, por onde atacavam os mexicanos. O Balsa percebeu. Então botou o Caramelo lá, o São Paulo jogou 2 laterais do lado direito, no segundo tempo, logo no começo. O Caramelo entrou também antes dos 30 minutos, né, do segundo tempo. E depois a substituição do Michel Bastos, que preocupa. O Michel sentiu a parte posterior da coxa. Pode ser problema agora para o próximo jogo do São Paulo na Libertadores, que é importantíssimo. E foi substituído pelo Centurion. Centurion entrou, parecia bem no jogo, juntou-se à frente, estava jogando um pouco mais à frente, e depois, né, do lado do Kardec, porque o Caleri também saiu. O Caleri estava provocando, o Caleri estava sendo provocado, então o Paton resolveu tirar o Caleri. Logo de cara colocou o Kardec, aos 10, 12 minutos do segundo tempo. Então, o Centurion, que entrou também logo no começo do segundo tempo no lugar do Michel contundido, que preocupa, o Centurion foi jogar um pouquinho mais à frente ali para tentar fazer alguma coisa do lado do Kardec. Mas o Kardec parece que sai do sarcófago para jogar. Tá saindo do sarcófago. Ele entra morto. Parece que ele tá em outra sintonia. Com todo o perdão do trocadilho com o nome dele, Allan Kardec. Mas parece que ele tá em outra dimensão. Então o Kardec não acrescentou nada, no fim foi jogar de zagueiro lá. E o Centurion estava um pouquinho melhor no jogo. No fim acabou sendo expulso, depois do São Paulo tomar o segundo gol, né, daquele Trivério, né? Então houve um pênalti lá, eu admito, né? Houve um pênalti claro que o juiz não deu em favor do São Paulo. E na recarga do time mexicano, logo aos 15 minutos, o Trivério fez o terceiro gol. Então o Uribe fez o primeiro naquela bobeira, o Michel empatou, o Trivério, né, fez o segundo, não o terceiro, logo aos 15.
E o time mexicano foi para cima do São Paulo. Foi para cima do São Paulo para falar, vamos fazer uma goleada aqui. Eu já não acreditava mais que o São Paulo perderia por 6. Mas eu temi por uma goleada. E isso é desagradável nessa fase tão importante da Copa Libertadores da América. Foi um alívio. Aos 41 o Uribe fez 3-1 e foi um alívio quando o árbitro, aliás, péssimo árbitro, né? Uma arbitragem ridícula do árbitro venezuelano, se não me engano, uma arbitragem horrível, né? Que prejudicou demais o São Paulo, inverteu faltas, não deu pênalti, mas foi um alívio, né? Quando o árbitro encerrou a partida com 3-1 para o time mexicano, o que no cômputo geral, né, dos 180 minutos, porque era um jogo de 90 minutos no primeiro tempo, 90 minutos no segundo tempo, o primeiro tempo aqui no Brasil, no Templo Sagrado do Morumbi, o segundo tempo lá em Toluca, né? No cômputo geral, Toluca 3, São Paulo 5. São Paulo tinha feito 4 aqui, fez mais um lá, 5. O Toluca não tinha feito nenhum, fez 3. Então, salvamos-nos todos, porque o resultado no cômputo geral, repito, é de São Paulo 5, Toluca 3. Eu atribuo esse resultado à tática covarde de Edgardo Balsa. Podem me criticar, muita gente dizendo por aí, não, mas tinha que poupar mesmo, porque vinha a outra fase que é tão importante e tal. Eu vi o Santos de Pelé jogando, eu nunca vi o Santos de Pelé poupar o Pelé. Eu nunca vi a seleção argentina de Maradona poupar o Maradona. Poupar jogador em fase decisiva da Copa Libertadores da América é brincadeira. O Ganso é hoje o melhor jogador em atividade do Brasil. A não convocação do Ganso para essa seleção, que vai jogar a Copa América aí, é um futebolcídio, né? Um futebolcídio. É um assassinato no futebol, porque o Ganso hoje é o melhor jogador em atividade do Brasil. Isso mostra bem a situação da seleção brasileira de hoje. Mas voltando ao São Paulo, eu atribuo ao Edgardo Balsa essa tática covarde do São Paulo jogar com 11 atrás. Por que não sair logo de cara com o Ganso? O São Paulo fazia um gol, tocava a bola e podia garantir tranquilamente um resultado até de vitória lá, sim, se o Ganso jogasse e o São Paulo tivesse um pouco mais de coragem tática, que não teve. O São Paulo entrou para empatar ou para perder, de pouco. E isso não é coisa que se faça com o time que é tricampeão mundial. Eu, sinceramente, não gostei. Foi desanimador o São Paulo perder esse jogo por 3-1. Ganhamos no cômputo geral, mas perder esse jogo por 3-1 foi desanimador. É esperar agora o que vai acontecer, porque o São Paulo pega um adversário terrível. O Atlético Mineiro está jogando um grande futebol. Eu até só fiz esse depois do jogo no dia seguinte, porque eu esperei o jogo do Atlético. Eu queria ver o que ia acontecer entre Atlético Mineiro e o time do Racing. Foi um jogo espetacular, né? Um jogo realmente espetacular, e o Atlético Mineiro mostrou uma garra, mostrou um futebol ofensivo, os argentinos jogaram tudo que podiam e o Atlético superou o Racing. Então São Paulo e Atlético Mineiro vão fazer as quartas de final desse lado de cá, do lado do São Paulo. E vai ser um jogo terrível. E eu espero que Paton Balsa ponha o São Paulo para jogar. Com Paulo Henrique Ganso, com tudo que tem de melhor. Vamos esperar que o Michel Bastos melhore. Vamos esperar que o miolo de zaga melhore, que o Denis ganhe confiança, porque o São Paulo vai precisar e muito do futebol do Ganso, da confiança da defesa e de ofensividade. O São Paulo tem que repetir a partida contra o Toluca aqui. Mas o Atlético Mineiro não é o Toluca, não. O Atlético Mineiro é bem melhor. É o que eu tinha a dizer a vocês, depois deste São Paulo 5, Toluca 3 no cômputo geral. Porque, na verdade, o São Paulo perdeu de 3-1. E preocupa. Vamos ver. Vamos esperar. Oremos. Oremos que os deuses da bola estejam novamente no Morumbi lotado, com 60 mil vozes e 120 mil olhos empurrando o tricolor das cores mais lindas do mundo. Vai de Arrest, que a nossa inabalável fé te empurra. Paz, meus iguais. Vamos em frente. Eu te proponho, ó meu São Paulo, amar-te sempre assim.